Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal MyNinja. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, vale lembrar que a gente está corrigindo a segunda aplicação, né, que no caso caderno azul. E agora a gente vai para a questão 50, isso mesmo, a gente vai para a questão 50, beleza? Vale lembrar que a gente também tem as resoluções da primeira aplicação, então, desde do Enem de 2019, então não deixem de conferir aí na playlist que tá bem interessante, beleza? Então tá, vamos lá, vamos para a questão 50, olha só. Ela é a história da vida privada, né, da Renascença ao século das luzes, olha que interessante. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, olha só, uma privatização do espaço maior, a pergunta não é questão, né, desculpa, é questão. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos XVII e século XVIII, como as ruelas, espaço entre a cama e a parede. As alcovas são espaços além do leito, longe da porta que dá acesso à sala. Ou há, no caso aqui, né, a antecâmara nas casas da elite. Thomas Jefferson, tecnólogo do século XVIII, mandou construir uma parede em torno de sua cama a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito. Cômodo no qual só ele podia entrar, descendo da cama do lado da ruelle. Interessante, né? Eu vou colocar aqui para vocês até a foto aí do que é, que no caso é ruelle, né? Ruelle em francês aqui no caso. Beleza. Aí a pergunta descreve o seguinte, olha só. A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender os novos hábitos dos indivíduos, provocou o quê, né? Olha só, A. Ampliação dos recintos. B. Iluminação dos corredores. C. Desvalorização da cozinha. D. Embelezamento dos jardins ou é especialização dos aposentos? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí simplesmente da especialização dos aposentos, né? Olha só, a partir do século XVII, na história da casa, que foi se modificando para atender novos hábitos dos indivíduos, provocou aí essa especialização dos aposentos, né? Essa mudança aí, né, de modificar mesmo os aposentos, essa modernização aqui no caso, essa mudança, né, em relação à especialização dos aposentos. E eu pesquisei aqui para vocês nas fotos, né, sobre Thomas Jefferson aqui no caso, né, sobre ruelas, aqui o que significava aqui, né, aqui no caso as alcovas, né, e são essas fotinhos aí, eu vou colocar para vocês, esses aí que são os aposentos, né, a maneira que como ele aqui no caso, a arquitetura que ele quis modificar em torno aí da cama dele, né, como a questão descreve o cômodo aqui no caso, né, no qual só ele podia entrar nessa cama aí, no caso do lado da ruelle, que seria aí igual nessas imagens, essas chamadas aí, vocês devem assistir muito em filmes, né, esses filmes aí da Idade Média, principalmente tem castelos, príncipes, tem muita arquitetura desses tipos de camas aqui no caso, como a imagem, né, as famosas aqui no caso, alcovas, né, que são essas camas com esse modelo de arquitetura, né, coberta aí, né, toda coberta aí, como nas imagens aí, identificadas aí, esse cômodo aí para fechar completamente, no caso, o leito, né, a cama aqui no caso. E por isso aqui no caso, né, a questão vai se tratar simplesmente aqui da especialização dos aposentos, né, porque a questão descreve sobre isso, né, aqui no caso a ideia de Thomas Jefferson, aqui no caso, tecnólogo, né, de construir aí uma parede em torno da cama, então essa ideia aí que ele teve aí de modernizar, ou aqui no caso, de inventar algo diferente para os seus aposentos, aqui no caso aposentos, né, seria nada mais nada menos do que a cama dele, né, então por isso aqui no caso que vai se tratar de especialização dos aposentos, ou seja, de especialização da cama, né, aqui do leito, né, do local aqui onde ele dormia, né, então
por isso aqui no caso, né, os novos hábitos vai provocar aí também, né, segundo a ideia dele, também especialização dos aposentos, aqui no caso dos indivíduos, né, claro que várias pessoas tiveram a mesma ideia que ele, né, copiaram a ideia aí, inclusive em filmes aí que vocês podem assistir de Idade Média, né, tem muitos, né, castelos com esses modelos realmente, né, de camas, de leitos, inspirados aí nessa ideia aí, bem interessante, né? Então, se você não sabia o que é aqui no caso, né, as alcovas, né, que estão aí em relação aí no caso, né, as rueles, ao cômodo aí no caso do leito, como a ideia aí de Thomas Jefferson, né? Vocês já sabem aí como é que no caso, é uma arquitetura diferente em relação à cama, aos leitos, né? Uma ideia diferente aí de como, né, modificar os leitos, né? Essa ideia aí que ele teve. Beleza? Então, aqui no caso, por isso que vai ser a letra E. Vai se tratar aí de novos hábitos, né? Da especialização dos aposentos, da modificação aí dos aposentos, né? Dessa ideia, dessa criatividade aí que ele teve em relação a isso, beleza? Por que não são as outras, né? Ampliação dos recintos. Não, aqui no caso ele citou especificamente um cômodo. Qual seria? O leito, a cama, a própria questão descreve sobre isso. Então, cuidado, não é só ampliação dos recintos, não é ampliação dos recintos. Não, a questão citou um local específico, né? Que seria aqui no caso a cama, o leito, né? Iluminação dos corredores, também não. Desvalorização da cozinha, não cita aqui no caso, né? Cozinha, não, nada a ver. Embelezamento dos jardins, também não. Então, tá vendo? Essa questão você teria, mesmo que você não soubesse, olha que interessante, você conseguiria fazer mesmo que você não soubesse o significado aqui das ruelas, né? Aqui no caso, as alcovas, né? Aqui no caso das casas, esse estilo aí que ele propôs, mesmo que você não soubesse, olha só algo aqui que já te encaminharia, né, uma dica, né? A própria questão em torno da sua cama, né? Ao fim, aqui no caso, em torno de sua cama, ao fim do fechar completamente o cômodo, além do leito. Então a questão, ela descreve cama e leito. Qual a alternativa aqui no caso que trata sobre cama e leito? Exatamente a letra E, aposentos. Então você já pode deduzir, inferir aí que aposento seria o quê? O local de descanso, né? O leito, a cama, né? Principalmente nesses filmes, né? Sobre a Idade Média, a gente pode ouvir, se ouve muito falar sobre isso, sobre aposentos. Então você já pode deduzir, inferir que é local de descanso, o que refere, né, a cama, leitos, entendeu? Então, mesmo que você não soubesse o significado, você automaticamente, a questão aqui no caso, já te induz aí a questionar as alternativas, tá certo? Então, por isso que vai se tratar da especialização aqui no caso dos aposentos, porque a questão trata sobre leito, sobre cama, né? Aposentos aqui está se referindo a isso, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado, né? Agora vocês não vão esquecer aí o que significa, né? No caso aí, qual que é a ideia que no caso de Thomas Jefferson, né? Que foi aí as ruelas, as alcovas, né? Então, olha que interessante. Vou deixar as imagens aí para vocês, beleza? Bom, espero de verdade que vocês tenham acertado, né? Não deixem de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Tem várias resoluções aí das questões aí dos Enems de 2019 para ajudar vocês nessa reta final aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Bons estudos e até as próximas questões de humanas.